boa noite. Estamos indo para a nossa sétima bateria, segundo mês de entrevistas com pessoas que sabem tudo sobre a história das pioneiras do bodyboarding capixaba. E nós vamos utilizar essas entrevistas como estrutura narrativa do nosso documentário que vai contar a história dessas mulheres que estão aí vivas, produzindo muita coisa, cujos reencontros têm produzido encontros fantásticos. Então eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que vão ficar com essa live gravada e quero antecipar que teremos dois convidados. No primeiro momento nós teremos o pioneiro carioca fantástico que conhece muita história capixaba, o Marcelo Pedro. E eu vou aproveitar que ele já está chegando aqui, eu vou convidá-lo para subir e nós vamos dar atenção total, porque a história é boa e tem muita coisa aí para a gente ouvir. Então, deixa eu ver se o Marcelo já pode subir. Vou convidá-lo aqui. Agora é só esperar. Marcelo, Pedro, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada pela tua presença aqui. A gente quer te ouvir porque você tem história para contar. Você é a história do bodyboard. Cara, você surfa muito. Eu estou revendo material para falar contigo. É assim, é grande o negócio, né? É só ondas grandes e com muita, muita intensidade. Então, deixa eu te ouvir. Conta tudo. Quando você surfou pelas ondas capixabas pela primeira vez? Bom, a minha relação com as ondas capixabas são muito legais, assim, são muito interessantes, né? A minha primeira surf trip, que eu fiz com meu pai, com minha mãe, em janeiro, algum verão de 85. Tá? Foi uma primeira que eu lembro, a primeira surf trip que eu lembro na minha vida foi para o Espírito Santo. Eu conheci lugares lindos como a Praia do Morro, em Guarapari. Eu fiquei naquele hotel do canto direito ali. E a minha primeira relações com as lajes capixabas também. Tá? Eu peguei uma laje que tinha ali do lado do hotel, tinha uma laje, eu comecei a pegar uma, porque eu tinha hábito de começar a pegar em laje, onde eu morava na Barra da Tijuca, tinha uma laje na frente, então eu estava começando a descobrir essa coisa de surfar em laje, né? Estava em alta aquela revista do Kiko Ebert na Fluir Bodyboard, Shore Break e tal, então eu comecei a querer ser daquele jeito. E meu pai resolveu fazer uma trip para o Espírito Santo. Aí a gente foi para o Guarapari, ficou na Praia do Morro, ali foi a minha primeira experiência. Aí eu tive um prazer de conhecer uma praia linda chamada Praia da Areia Preta, que fica no Siribeira, do lado do Siribeira. A gente foi passar um carnaval, tinha um baile de carnaval, foi carnaval, olha, foi carnaval. A gente foi passar um verão em carnaval viajando, e aí tinha o baile do Siribeira. E dali do Siribeira eu já olho ali para a praia assim, e eu vejo uma onda ali. Que eu não sei qual é o nome, mas é a Siribeira ali. É uma laje ali que é parecida com Shore Break. Pô, Marcelo, você sabe que eu acho que você conhece mais do que eu, porque eu não sei que onda é essa. Então, se você disser que é Ciribela, eu acredito. Siribeira é o nome do clube, que fica na ponta da pedra da Praia da Areia Preta, em Guarapari. E aí, essa foi uma das primeiras que eu conheci. Aí peguei onda ali também, pequenininho, não era verão, não tinha muita onda e tal, mas eu dei uma surfada ali naquela laje. Não é pedra preta, é areia preta. Areia preta, areia preta. Você falou areia preta. Você falou Eu areia falei preta. areia preta, né? Tá. Então, verão de 85, você conheceu as ondas capixabas. Depois a gente foi para Setibão. Aí ali em Setibão peguei mais ondas e tal, aí fui conhecer aquela pedra de Setibão. Aí tô lá olhando assim, daqui a pouco eu olho para o outro lado, Setibinha, tinha uma laje quebrando também. Se eu não me engano,
É, qual é o nome daquele pico, cara? Se alguém puder ajudar, cara. Olha aí, tá vendo? Eu não posso dizer que eu sou capixaba, hein? Que vergonha, eu não conheço nada. É uma onda famosíssima, que a galera pega altas ondas, uma laje animal. Mas não era ela. Eu peguei numa lajezinha bem próxima da praia. E eu fiquei sabendo que o pico que a galera pega é um pouco mais afastado. E passeei por. Eu não cheguei aí para Vila Velha e tal. É o. Aqui o Lucas Nogueira pega bastante. Bin Laden, aí, ó, falou o homem da laje. O Bin Laden. Olha o E nome, gente. Vocês têm uma ideia da o onda. Bin Laden, exatamente. Mas eu não sei se foi no Bin Laden que eu subi. Eu fui numa lajezinha que devia ser a uns 100 metros da praia, mais ou menos. Pouco menos, pouco mais. Era uma lajezinha que quebrava assim, perdoe lá. Isso quando eu era moleque, eu não sabia nem o que era pegar tubo direito, né? Anos depois, eu tive o prazer de surfar nas ondas capixabas de Jacaraípe durante um campeonato brasileiro. Isso já foi na final da década de 80, foi a famosa etapa Garoto, que teve o Castelinho, que era tem aquelas fotos. Eu acho que não sei se eu te mandei algumas fotos. Eu vi algumas suas e vi também fotos sua presente nas fotos da Emanuele Righetti, que falou com a Exata. gente. Depois eu vou ter uma surpresa para elas aqui, que eu achei uma coisinha aqui, ó, que eu vou ler depois. Legal, legal. Emanuele e Viviane Righetti, as meninas vinham para o Rio de Janeiro, competiam também, jogavam muita capoeira, as mulheres eram sinistras. E Emma e Vivi disputaram campeonatos e tal, e me levaram um dia para uma praia. Vamos pegar uma onda numa praia. Nesse dia, isso foi um pouco depois. Deixa eu voltar um pouco, só para não perder o time, a cronologia. Mas fui competir em Jacaraípe, no Brasileiro, era amador, em 89. Foi uma das etapas que teve mais competidores até hoje, que falam, 81 atletas. Eu tive que passar 7 baterias. Eu fiz a final e foi o meu primeiro campeonato que eu ganhei. Primeira vez que eu ganhei um campeonato foi nas ondas de Jacaraípe. A gente se Legal. hospedava em Solemar e também dava umas remadas lá para o fundo, que tinha uma laje lá no fundo, né, explorando aquela laje. Eu era sempre aquele que ficava buscando algum maluco para remar lá para o fundo comigo para pegar a onda, porque tinha onda lá. Eu falava, tem onda lá, tem onda. E conheci Viviane e Emma, e a gente namorou. Não com as duas, eu namorei com a Viviane, óbvio, né? A Emma era mais velha. E Vivi foi uma paixão que eu tive, uma querida, a gente é muito amigo ainda, sou muito amigo da família, amo de paixão a tia Ângela, o Severino, né? Me receberam na casa deles com muito amor, muito carinho. E lá primeiro conheço um cara chamado Anderson Pinto, que trabalhava na loja da tia Ângela, na Nusa Dua, que foi uma das primeiras surf shops ou bodyboard shops capixabas, com certeza. Isso é fato. Sim. E lá ela apoiava as meninas e patrocinava uma menina pequena. E um dia eu fui conhecer essa pequena notável, que era ela como ela é conhecida, pequena notável. Eu lembro como se fosse hoje, a gente chegando numa praia chamada Ponta da Fruta. E aí a gente chega assim, né? Na época não tinha nada, era só mato virgem, aquela restinga linda. Você chegava na praia, não tinha nada, não tinha nenhuma construção. E, e aí a gente virou assim na praia, assim, aí tava a Neymara e o Gordinho.
Aí eu conheci pela primeira vez a Neymara Carvalho nesse dia. E todo mundo falava que ela era muito boa, que ela ia ser campeã. Eu não lembro, não sei quantos anos ela devia ter nessa época, mas isso aí eu acho que deve ser por volta de início dos anos 90, talvez, final dos anos 80. Eu não sei precisar a data, mas eu lembro que eu fui o primeiro patrocinador do Gordinho. Eu patrocinei, comecei a patrocinar o Anderson Pinto, famoso Gordinho, nosso querido mestre, amado, um cara espetacular. E eu comecei a dar as pranchas feed para ele. Eu era patrocinado pela feed, eu tinha as pranchas Marcelo Pedro. E eu peguei e falei, cara, pô, vou te dar uma força, tu é um cara guerreiro, acho que eu posso te ajudar, não com muito, mas aí comecei a dar umas pranchas pro Gordinho e frequentar a casa da minha namorada na época. Eu ia quase que semana sim, semana não. Às vezes ela vinha para o Rio, eu ia para o Espírito Santo. Então eu comecei a conhecer a galera do Espírito Santo e ter um convívio muito legal, né, com a família Righetti, né? Primeiramente, e depois com os amigos da família Righetti. Conheci Renatinho, É Renato Renatinho. Oliveira? Não, o outro Renatinho, o Renatinho que foi secretário de esportes. Pois é, eu acho que o sobrenome dele é Oliveira, eu pensei nesse. Será que eu estou falando errado? Mas eu lembro dele, ele tinha um Ah, super lindo. É Oliveira, tem o Não é Almeida Oliveira? e Oliveira, é isso mesmo, é Oliveira, Renatinho. E aí aí eles me chamam, aí eu tenho a honra de ser apresentado para um lugar mágico que eu conheci na minha vida chamado Itacaré, através dos capixabas, dessas meninas capixabas que falavam. É uma viagem histórica da nossa vida. É, também tem fotos, eu mandei para você uma foto que a gente está perto de uns coqueiros, assim, Itacaré no início da década de 90. Nessa foto, o Renato está. É, nessa foto tem uma BZ, assim, muito daquela época, É, sabe? exatamente. Essa foto é muito legal, que a gente tirou no caminho para as prainhas. Você fazia um caminho por dentro do mato ali até chegar da Tiririca até as prainhas, a gente andava no meio de um monte de coqueiro, uma coisa linda, um paraíso. Marcelo, eu queria te perguntar sobre isso, essa coisa da disposição, porque era uma turma toda teen, né? Todo mundo, assim, 20 era velho. Me diz, alguma coisa engraçada que só uma pessoa com menos de 20 anos pode encarar pelo amor ao bodyboard, que te lembre as praias capixabas, uma roubada, uma coisa assim, só o amor pelo bodyboard mesmo para te fazer viver aquilo. Ai, cara, nossa, essa viagem de Itacaré foi uma roubadaça, cara. Foi uma roubadaça, porque a gente tinha que sair de Vila Velha, pegar um ônibus até São Mateus. Aí de São Mateus a gente ia até Itabuna. Aí Itabuna a gente mudava de ônibus, só que não era um ônibus, era um pau de arara clássico, com tudo que você possa imaginar dentro. Gente, o teto, tinha coisa no teto do ônibus assim também, tinha bicho, e eram 4 horas de estrada de chão, de Itabuna. Então a gente já tinha andado horas de ônibus até chegar, porque era, era, era uma estrada bem ruinzinha e depois virou estrada de chão. Então, o trajeto de Itabuna até Itacaré eram 4 horas em estrada de chão e um buraco, ônibus parava, nego reclamando, e gente em pé, era uma loucura, muito engraçado. Cara, aí a gente parou para comer num lugar, numa rodoviária, e aí tinha um rio lindo, assim, que as mulheres lavavam roupa na beira do rio. Tempos que não voltam mais, né, cara? Mas
Isso é uma das tripes que a gente fez. É, eu acho que as remadas para as lajes, teve uma vez que a gente foi eu com o Denner Vianês, o Feltman, a gente foi para um lugar chamado Velzeland também, fomos para Regência também. Aí Regência tem história, né? Regência, cara, era também assim, era meio tinha nada, você andava lá e não chegava nunca. E só estrada de chão no meio de uns canaviais, não sei se era canavial ou se era mato alto e tal. E de repente a gente dá num lugar assim, cara lindo, tinha altas ondas. E desse dia foi engraçado que eu vi um tubarão. E aí eu falei com a pessoa e falei assim, cara, eu acho que eu vi tubarão. Eu vi tubarão. Aí ele, não, não, normal, cara. Tubarão aqui é normal. Ah, é normal? Tudo bem. Então, beleza. Fica aí que eu vou dar um rolê. Vou sair da água. É o que eu faria. É o que eu É. faria. Você lembra de E mulheres além da Viviane, da Emanuele, da Neymara, dessa lembro equipe Lusa lembro Boa? da Brandão, Renata Raquel Brandão. Brandão, Raquel Brandão. Lembro da Raquel Brandão, que era, tipo, era a mulher que era para ser batida, assim, na época eu acho que era ela, É do, isso, do, é isso. do Espírito Santo. Tinha. Quem mais? Meu Deus, cara, como é que eu vou lembrar o nome dessas Você meninas? lembra da Tatiana Campanaro? Não, eu lembro A de Tatiana uma começou junto com a Raquel. Tô atrás dessas pessoas. Por exemplo, tem uma loira, Maíra que a gente não sabe o sobrenome. Não estou encontrando o sobrenome por enquanto. Você lembra de alguma Maíra? a Maíra não, a Maíra não. Eu lembro Tatiana bem da Rodrigues. Raquel, lembro das meninas, óbvio, Neymara. Aí tinha, eu não sei se tinha uma moça que morava, que ela era de Niterói, mas acho que ela morava no Espírito Santo. Mas eu não me recordo de muitos nomes. Tinha uma lourinha, eu tenho até uma foto, tem uma lourinha bem magrinha, que eu não sei o Agora, nome. Marcelo, isso é engraçado, porque todo mundo era meio loiro, né? É incrível como aqui, horas na praia, ninguém fica com cabelo. Tava tudo. Mas eu lembro de grandes festivais, como o Festival Capital, de bodyboard, Verão Capital, aí o pessoal ia, né, e rolava uma, uma troca da galera do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas das meninas assim que eu lembro que começaram a realmente fazer uma dar uma dura e tá ali fazendo frente foi a Emanuele, a Vivi, que eu ajudava elas duas, a gente viajou algumas etapas de brasileiro, elas competiam, vinham para o Rio de Janeiro competir também nos campeonatos da Berge. A, cara, a Mayla, óbvio, né? A Vai, Mayla vai. Venturinha. A Mayla é Sim. uma fofa, uma querida, né? Ali local de Jacaraípe, né? Junto com o Fabinho, que também fez a final comigo. Ah, eu tô até com um troféuzinho na mão, ó. Pois é, quero saber disso, Marcelo. Como é que foi essa final? Como foi ganhar do Guilherme? Como foi a primeira vitória? Conta tudo. Aqui no É, Espírito Santo. isso foi em 92 do Brasileiro. Isso já é um outro evento. Eu já era profissional. Eu tinha ganhado dele em 90. Ganhar do Guilherme é uma coisa que era um marco para a gente, para nossa história, né? Porque era muito difícil de ganhar dele. A gente perdia muito mais do que ganhava, óbvio, né? E quando a gente ganhava era um marco. E eu tive duas vitórias assim em finais, né? Uma foi na Praia Mole, em Santa Catarina, em 91, e a outra foi em 92, em Jacaraípe, no circuito brasileiro, organizado pelo Guilherme Benites,
E foi muito desafiador, assim, ganhar dele era muito difícil, tinha que ter uma certa estratégia para tentar ganhar sem ser na água, às vezes tentava mostrar para ele que não estava com medo dele, morrendo de medo, não estava com medo nenhum, fazia algumas Estratégia psicológica. estratégias para mostrar que não Você estava acha que tão. esse foi o grande período assim do bodyboard, a questão da estrutura, ou você acha que hoje a gente pode comparar os campeonatos contemporâneos com os campeonatos dessa viradinha de final de 80 para começo de 90? Qual é a idade de ouro do bodyboard? A idade de ouro foi a década de 80 para 90, foi mais 80, né? 88, 89 e 90 já começou a mudar um pouquinho, mas a época auge assim foi. Mas a gente está mudando isso, a gente está trabalhando muito, né? A gente fez um campeonato brasileiro esse ano, aí um circuito que vai estar terminando agora no Ceará, né, com 4 etapas, pós-pandemia, a gente conseguiu organizar alguns eventos bem legais. Eu acho que o São Conrado, eu me dediquei muito, foi o São Conrado Classic, foi um campeonato que eu me dediquei a ele ter uma cara tão grande quanto daquela época, para poder atrair novas empresas, atrair novos empresários, para a gente colocar. Foi um evento junto que eu realizei com o Clebinho, da Invert Marketing. Foi uma produção nossa, né, e realização, junto com a supervisão da Sebrasb. Mas, assim, a gente tem essa coisa, né, cara, do passado, né, cara? É aquela coisa. Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é assim, a gente sempre, nossa época é sempre a mais legal. A gente sempre vai falar que na minha época as músicas. Mas tem alguma parte que é verdade. Assim, a gente hoje vê uma qualidade musical um pouco fraca, assim, vamos dizer assim, comparada à década que a gente viveu de 80, onde a gente tem grandes bandas que muitas delas hoje ainda são vivas, como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Capital Marcelo, Inicial, isso é uma coisa que eu estava pensando também. O Rock in Rio é de 85, o primeiro 85, Rock in Rio. E primeiro em Rock. 85 foi quando a primeira bodyboarder capixaba comprou sua prancha no Rio de Janeiro e veio surfar aqui no Espírito Santo, a Raquel Brandão. Então, o Rio de Janeiro ele sempre foi muito vanguarda para o Espírito Santo. E eu acho que Uhum, contemporaneamente a gente tem o esporte vivendo a sua idade de ouro no sentido técnico, a sofisticação da maneira como os juízes pontuam, a riqueza de cada manobra, a evolução, quanto se voa e tal, é indiscutível. Por outro lado, a gente está vivenciando uma volta a esse jeito de viver do bodyboard. Então, talvez seja isso que a gente tinha nos anos 80, no final dos anos 90, mais a cultura, o estilo de vida, do que exatamente a sofisticação dos atletas. Eu estou querendo lembrar aqui daquele estilo de vida top model, de uma novela, que tinha uhum. uns meninos. Então, o povo, todo Garota mundo Dourada. ouvia falar do esporte. Dourada, que é seu irmão. Tinha uma novela que era o Gil Tinha Bilu. isso, tinha uma família que pegava onda com os nomes dos Beatles. Uma Eu lembro febre disso. que teve também, que veio junto com as novelas, né? Aquela coisa de liberdade. A gente é de uma geração muito pé na porta, né? A gente contrariou, né, tudo e todos, né? A gente, tipo, cara, vai pegar onda, não, eu vou ser atleta, cara. E eu tive que, graças a Deus, eu tive o apoio da minha família também. Meu pai me deu uma força, mas ele queria que eu fosse estagiário da empresa onde ele trabalhava para seguir um caminho administrativo. Eu falei, pai, cara, eu quero viver do esporte.
eu vou estudar para fazer administração. Aí ele falava assim para mim, por que você não vai fazer educação física, cara? Tem a ver com você, tá? Já que você é do esporte, vai fazer educação física. Eu falei, pai, nem é profissão, sabe? Meus professores, a maioria não tinham uma qualidade de vida muito boa, né, cara? Então eu fui viajando, achando que eu ia abrir minha empresa fazendo administração. E eu fiz até o quinto período, só que aí eu estava num momento muito intenso do esporte, que foi esse momento aí, né? E aí tinha patrocínio, feed, contrato, eu tenho aqui o meu contrato guardado, né? Era muito legal, eu tinha incentivo de foto, incentivo de vídeo, aparecia, ganhava salário. E, mas assim, a gente não pagava as contas, né, cara? Uhum. Então, assim, eu costumo falar, Era mais barato, né? eu acho que a gente não foi profissional ainda, acho que são pouquíssimas as pessoas que podem falar que são profissionais do esporte ainda hoje. Uhum. Acho que são pouquíssimas, assim, que podem falar que pagam as contas todas de casa, né, sustentam sua família através do nosso esporte. A gente está nesse movimento de profissionalismo, de... eu acho que a gente está num momento de maturidade do nosso esporte. A gente está São começando a ficar 50 anos, não é isso? Um pouco 50 mais de anos, 50 anos. 50 anos, né? Começa a dar filhos, né? Começa a ter frutos, né? Então acho que agora eu acredito muito que o nosso é o próximo esporte da vez. Eu já tenho isso como eu acredito muito nisso, assim, porque na década de 70 veio o surf, na década de 80 veio o skate, na década de 90 veio o bodyboard. Aí depois o surf de novo, na década de 2000 começa a crescer, se profissionalizar e tal. Aí depois vem o skate 2010 com a mega rampa, Bob Burnquist, Tony Hawk e tal. E eu acho que agora é a nossa vez de maturidade esportiva, sabe? E a gente está trabalhando bastante para isso. E a gente vê um movimento assim, muito compacto, vamos dizer assim. Tem coisas acontecendo em vários lugares do país ao mesmo tempo. Né? Essa semana, a Isabela e Mariana e Guilherme e Kung estão lá no Ceará, num campeonato que vai ser uma confraternização linda, em homenagem ao Francisco Rosa, o circuito Master Beach Park, maravilhoso. Infelizmente não conseguia ir, mas tem o movimento das belas no É muito bodyboard, legal aquilo, é muito inspirador. garotas do bodyboard, tem o, o pessoal de Niterói, aqui assim mais, né? No Espírito Santo tem a galera do NXF aí arrebentando, mostrando o Nossa. outro patamar, né? Eu acho que a gente está num processo, cara, de maturidade e, e eu acho que está chegando a nossa vez de novo. E Marcelo, eu, eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente precisa esse trabalho que a Neymara faz no Espírito Santo com o Instituto, né? Que a Maila faz, né? Que a gente tem alguns no Rio, tem em São Paulo, no Guarujá, tem uma galera, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem em Alagoas, tem na Paraíba, né? Natal voltando, Ceará voltando, Belém com a Shine Boys também no Pará, Pernambuco, Uberi, e tem outros projetos sociais, tem projetos, né, tem a galera do coral da Enseada dos Corais, do EADC, enfim, cara, eu vou acabar esquecendo assim, de pessoas, eu gostaria que isso não ficasse chateado, mas olha aí, Marcelo, antes de a gente esquecer qualquer pessoa, vamos lembrar aqui a pergunta que o Heriberto do Boas Ondas Sempre está colocando.
se existe possibilidade de alguma etapa em onda de piscina. Eu acho que não vai ter escapatória. Eu acredito que não tem como não ter. O dia vai chegar. Eu acho que a gente já tem aí, né, o Fábio Aquino, um grande representante, né? E já com o apoio da Surfland, eu acredito que em algum momento essa, essa ou vai ser uma etapa, ou vai ser um evento especial. Na Praia da Grama, né? Ele está falando, Leandro está falando de São Paulo. Praia da Grama é uma piscina que é só restrita, né? A de Florianópolis, lá em Garopaba, é que vai realmente ser aberta para o público, para visitar, é um parque, né? Vai ser um lugar que você pode ir qualquer um. A de São Paulo, ela é do mesmo jeito, é a mesma tecnologia, né? E a de Garopaba está sendo inaugurada no final desse ano. Eu acredito que a gente vai ter piscina de onda, né? Eu acredito que daqui a pouco ainda vai ter as piscinas de ondas que vão ser mais sinistras que a do Kelly Slater, enfim. Muita coisa, cara. Eu acho que, cara, o que eu posso falar assim? Acho que tem muita surpresa que a gente às vezes não está muito também falando, que a gente prefere também fazer, sabe? A gente resolveu falar menos e fazer mais. Tá aí a Sebrae, né, mandando aí um abraço. A gente conseguiu fazer uma conexão entre a Sebrae e a Liga Nacional e buscando desenvolvimento do nosso esporte. A gente está aí com um grande evento indo para o Espírito Santo em outubro, também da Liga Nacional. A gente está trabalhando para caramba para o nosso esporte. Eu acho que tem muita coisa aí na mira. A gente precisa de pessoas como você chegando de volta. Eu lembro de você, garoto, assim, lá no Espírito Santo também, né? Então, assim, é muito legal ver a tua empolgação, ver a sua energia em prol desse projeto que fala de bodyboard, que vai Pois é, falar. Marcelo, mas é que é tanta história tão linda, não tem como não ficar empolgado. E eu acho assim, pessoas como você que têm essa história para contar precisam ser ouvidos. E quero saber de você, o que você acha importante ter no filme, o que a gente não pode deixar de colocar. Cara, o que não pode deixar de colocar são essas praias famosas do Espírito Santo, né? Esse evento icônico que aconteceu em 89, esse circuito capital, que foi um circuito também que trouxe os festivais. Era um festival e tinha bodyboard dentro, né? Que mais que não pode faltar? Pô, não pode faltar as meninas pegando na Neymara, pegando na laje, junto com os meninos do NXF, que elas já estão aí dando umas. Que eu vi, a Luna já está botando para dentro. Eu acho que não pode faltar o. Cara, é porque assim, o gordinho não pode faltar. Porque o Olha, ele é gordinho. tão difícil de agendar, você não está entendendo como esse homem é ocupado, mas eu Eu, vou brin- eu conseguir. brinco com ele, que ele é uma árvore que eu plantei lá no Espírito Santo, assim, foi um cara que a gente abraçou, assim, né? Cara sensacional né, como você falou, Rio de Janeiro é vanguarda, né? Mas a gente recebia as pessoas na nossa, no nosso circuito, recebia nos eu ainda era amador junto com o Gordinho. A gente fez o mesmo. A gente estava, se eu não me engano, a final foi Fábio de Franco, Marcelo Siqueira, eu não sei se o Gordinho fez essa final também, ou se foi o Renato Mota. Renato Mota, acho que fez a final.
mas o Gordinho fez semifinal. O Gordinho é um cara, junto com o Feltman, que, por mais que sejam homens, eles plantaram a semente do feminino. Sim. E É, não é à eles, toa que a Neymar os homenageou naquele primeiro Warrine, no brasileiro. Eles dois, Denner e Raquel, foram chamados para serem aplaudidos, porque eles essas plantaram a pessoas, semente. tem um outro cara também que as pessoas às vezes não falam muito, chama Renato Tumangi também. Sim, isso, Tumangi ele criou a primeira federação, não é isso? é da A primeira primeira geração. associação, desculpa, eu confundo esses termos, associação e federação. Foi a primeira associação junto com o Denner. Os dois criaram. Então, Renato Tumangi, Denner Feltman, tal, essas pessoas foram pessoas que fomentaram o esporte em todas as direções, não só, né, por ser que por ser homens, que eles não tiveram uma parcela dentro da contribuição para o feminino, que hoje é o maior de todos, entendeu? Que é representado pela Neymar, entendeu? Que com 5 títulos mundiais, com um grande trabalho, né, de um instituto com 15 anos, sabe? Sólido, respeitado, agora com patrocínio de uma das maiores empresas mundiais, trazendo de volta o olhar para o esporte, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer da nossa história, porque o que você está fazendo, eu gosto de falar que o esporte sem história é um esporte sem futuro. Então, se a gente não preservar essa história, não contar essa história, a gente dificilmente consegue dar o próximo passo, porque a gente precisa de uma base histórica para poder ir contando todas as outras histórias que aconteceram. Então, assim, o Espírito Santo é história do nosso esporte. As meninas capixabas são história. A gente está correndo um sério risco de a gente ter, mais uma vez, uma grande campeã mundial aí. Estamos na torcida, tenho falado com elas sempre, tô, né, mando áudio, ligo, falo com ela, com a Neymar e com a Luna, né, me meto, falo, cara, vocês querem ouvir umas coisas? Eu tenho umas coisas para falar. Eu vou lá e falo sobre Portugal, falo sobre Maldivas, falo sobre Iquique, né? Estou treinando a Valentina, que é uma chilena, online. Nunca estive com a Valentina. Incrível! Sério isso? Eu nunca estive presencialmente com a Valentina. Eu estou treinando a Valentina tem quase um ano, mais ou menos. E só online, ela me manda imagens, me manda vídeos, eu troco com ela, eu ligo para ela antes da bateria e falo. Incrível. Marcelo, a gente não tem noção de como o céu é o limite, como não existe limite para Dou, coisa, né? dou bronca online, falo, não admito mais, sabe? Que eu acho assim, tem atletas e atletas, né? Tem meninas, menina é muito difícil. Eu falo menina, desculpa, mulheres, meninas, eu chamo de menino, tá? Não é para Todo desmerecer. mundo cai nessa, a gente faz isso toda hora, é isso aí. Meninas, elas são muito sensíveis, né? Então, às vezes tem umas que elas aguentam uma cobrança. Tem outras que, se você fizer isso, elas vão entrar dentro da concha e não vão sair mais. Então, você precisa também, na hora que você vai lidar com essas meninas, até onde você consegue alcançar, ou até onde um esporro pode ser dado, esporro firme, não é agressividade, é firmeza, é pontual que realmente é verdade. Não dá para ficar passando mão na cabeça, sabe, de atleta que está querendo competir mundial e
mal sabe dar as manobras básicas para os dois lados, Uhum. sabe? Então, assim, cara, Uhum. primeira coisa, quero dar o RS, quero dar um aéreo. Não, tem que dar rolo primeiro. Tem que dar 360 bem para os dois lados, inverso e normal para os dois lados. Você já está fazendo. Não, então pronto. Então, primeiro você vai ter que fazer isso para depois você ir para o outro nível. É a mesma coisa da história, do esporte. Se ele não tem história, ele não tem futuro. Se você não tem a base do 360 e o invertido para os dois lados, dificilmente você vai ter um futuro, porque de repente você vai, só sei dar invertido para a esquerda e normal para a direita. Isso acontece muito, né? A pessoa sabe fazer o mesmo giro, né? Ela sabe dar o normal para a esquerda e sabe dar o invertido para a direita, que gira na mesma direção, porque a gente tem uma dominância. Isso se chama dominância. Então, se você só ficar treinando o seu ponto forte e a sua dominância, você vai ter um ponto fraco gigantesco para quando chegar no campeonato perder com o teu ponto fraco. Porque aquele dia só deu esquerda e você não sabe dar normal para a esquerda, só sabe dar normal para a direita. Marcelo, Entendeu? você já ficou algum tempo sem surfar? Muito, muito. É? Eu estava ficando doente. Eu estava ficando doente. Eu tava, sei lá, cara. Eu acho que eu estava começando a ficar assim, tipo, meio. Não chegou a ser uma depressão, mas eu comecei a me sentir triste, sabe? Você se afastou do surf e aí ficou mal, ou você estava mal e por isso se afastou do surf? Não, eu comecei. Eu sempre dei aula, né? Uhum. Eu sempre tive uma escolinha, fundei essa escolinha em 97. Esse ano eu fiz 25 anos que eu leciono. E em certo momento, assim, o nosso esporte despencou no abismo, né? E eu não tinha muita coragem mais de chegar para um pai ou para uma mãe ou para a criança e motivar. Eu não conseguia. Eu não conseguia. É um problema meu, não é do esporte, não é de ninguém. Eu não tinha coragem. Não, você tem futuro, você Uhum. pode ser um atleta. Eu não enxergava esse futuro. Hoje eu enxergo de volta. Hoje eu tenho coragem de chegar para uma criança e falar: vai fazer bodyboard, que você pode ser um grande atleta do futuro, sabe? Porque hoje eu vejo que a gente tem um futuro, a gente tem um caminhar. E, eu não estava tendo mais isso. Na verdade, assim, a minha história ela é muito complexa, assim, né, cara? Eu falei para você que dificilmente a gente ia conseguir falar isso em 20 minutos. Mas, assim, eu, eu no meio disso tudo, eu descubro a dependência química, né? E o alcoolismo, né? Que foi onde a minha carreira despencou. E no início dessa despencada, eu começo a buscar algo para fazer para poder ganhar um dinheiro, né? E foi dar aula. Então eu comecei a dar aula quando eu estava no meu início do meu pior momento pessoal. É incrível, né? Parece Em, no- assim que em 97 eu abro a escolinha, em 2003 eu descubro que eu sou alcoólatra. 5 anos depois, aceito o alcoolismo, né? Uhum. É difícil você entender. Eu completo agora em dezembro 19 anos sem álcool. Nossa, parabéns, Marcelo. E eu acho que a gente tem que lembrar que a nossa geração, ela popularizava o álcool, era como se fosse uma coisa rotineira, álcool. É, Não, era propagandas associando esporte e álcool. continua do mesmo jeito. O Eu acho que culto. hoje é mais proibido, né? Você não pode ter. A gente tinha, por exemplo, Hollywood patrocinando o cigarro, né? Patrocinando esporte. Eu acho que hoje em dia a gente tem um cuidado maior com isso. Mas você Ou jura, não? jura que você acha que tem gente lá no Rock in Rio agora fiscalizando para ver se tem menor de idade bebendo? É muita ingenuidade, você tem razão. Quantidade que deve ter de criança É, não, você tem bebendo. razão.
entendeu? Então, assim, a gente vive num país onde esse culto é Uhum. como se fosse uma coisa social. Eu me vejo nessa caminhada como uma busca de adequação social. Pô, aquela galera, pô, é uma galera legal, é a galera que eu quero ficar, mas eles bebem, fumam maconha. Aí, mas, pô, tudo bem, não tem problema. Aí, até a hora que acontece o que aconteceu comigo. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Eu estou falando a minha vida, a minha experiência e a minha decisão Uhum. de parar. Né? Eu busquei, eu fui com meu pai e falei, pai, eu estou com um problema, não sei o que está acontecendo comigo, estou com um problema, preciso de ajuda. E aí fui aceitar a ajuda. Eu acho que a gente tem que criar uma nova geração de esportistas de verdade. Uhum. Uma geração mais limpa, entendeu? Menos, Uhum. com menos vícios, com menos, com mais entendimento do risco que isso pode acontecer, porque a gente na verdade, a gente era o desbravador, a gente foi aprendendo, Uhum. entendeu? E E você falou sobre interação social. É muito lindo como o esporte, ao mesmo tempo, também é um estrategicamente proporcionador de uma estabilidade social, né? Então, sem dúvida, se você não tivesse esporte na sua vida, a sua experiência química teria sido mais devastadora, assim. O esporte ele provavelmente, ajuda você a procurar outra coisa, né? o esporte salvou a minha vida, o esporte me deu grandes amizades, o esporte deu uma coisa que está em alta agora que se chama resiliência ou mindfulness, né? Também Uhum. o mindfulness teve uma vez que eu fui na escola da minha filha, muito engraçado isso, fui ver uma palestra sobre mindfulness. As E ela, crianças estão assim agora, elas são educadas dessa maneira. mindfulness, aí eu, pô, cara, dedinho assim, levantei. Senhora, eu acho que eu já faço esse negócio há um bom tempo, porque para mim pegar a onda no mar de 2, 3 metros de altura, eu não tenho como estar pensando em outra coisa. Né? Eu estou totalmente Entendo. focado e ali, né? A minha mente ela não vai no meio da onda fugir. Aqui a gente pode estar até conversando e ela dá umas Ali não pode, né? mas isso também acontece se a gente está aqui. Eu estou aqui 100% com você. Eu não estou aqui preocupado se a minha filha está jantando. Eu me organizei para estar aqui, entendeu? Eu me organizei para estar aqui de verdade. E, e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. A gente está vivendo uma tecnologia muito, né? Dedinho, passa rapidinho, levanta, sobe, desce. Então a gente está vivendo um momento das nossas vidas onde, onde a tecnologia ocupa muito espaço dentro da nossa vida, às vezes para ociosidade. Então, assim, a gente precisa estar aqui, presente. Por isso chama presente. Uhum. Isso que a gente está tendo aqui é um presente para nós dois. É um presente para as pessoas que estão aqui junto com a gente. É uma presença. A Francina Flores, figurinista, falou. É É presente. isso aí. A, a coisa melhor que eu posso dar para minha filha é estar presente. Não é dar um presente, é estar presente. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que não pode faltar no teu filme. É o quanto o esporte faz estar presente. O quanto as meninas, quando vão para dentro d'água tentar dar um 360, elas estão focadas em dar um 360. Elas estão focadas em alcançar objetivos. Elas estão focadas em se desenvolver. Elas estão focadas em interagir socialmente. Elas estão focadas em trabalhar em time. Se você conseguir fazer, por mais que seja um esporte individual,
a gente tem um monte de gente ali na beira d'água. Você viveu aí o Arrine, foi um espetáculo. Eu chorei, quantas vezes eu chorei? Sabe? Vendo Mariana Nogueira de volta, Neymar realizando o campeonato, ganhando. Enfim, é, é, é muita coisa assim, que o esporte traz. E eu acho que a gente precisa dar esse presente para essas crianças, dar esse presente para essas adultas. Você precisa voltar a pegar onda. Você precisa voltar a pegar onda. Olha, eu tô caindo, Marcelo, não parece, não? Eu tô levando seríssimo o negócio. É Está sendo isso. muito bom aqui na Barra do Jucu. Eu fiquei morando no Rio um tempo e a minha prancha durou 10 anos enquanto eu morava no Rio, porque eu me dedicava muito ao teatro. E você Uhum. falando dos atletas, eu lembrei também essa questão com a direção de ator. Às vezes você não pode dizer para um ator de uma maneira muito agressiva uma crítica, porque ele não aguenta, né? Um ego Outro inflado também. Exato, cada um tem esse jogo aí. Mas isso que você colocou agora no final, a questão do presente, eu fiquei toda assim arrepiada te ouvindo, porque foi de uma beleza essa coisa da integração, né? Você está inteiro no tempo. E o filme quer exatamente isso. Quando você disse assim, Carmen, isso tem que estar no filme, tem que estar, porque o filme ele quer justamente a primavera sucede ao inverno, porque o tempo é cíclico, ele é cronológico, mas às vezes ele não é, não. Às vezes eu estou olhando para você e eu estou nos anos 90. A gente é capturado por uma coisa. Então o tempo ele é cronológico, sim, mas algumas vezes tem esse lugar que ultrapassa a cronologia. Ele acontece a qualquer momento. Ah, ele está guardado, ele tá preso aqui Tá aqui, dentro, já né? foi já a gente é o passado e a gente pode ser o futuro, mas se a gente não for o presente, a gente não vai ser nada no futuro. Se a gente não estiver aqui trabalhando em prol de algo agora aqui, a gente não vai alcançar o objetivo que a gente quer, entendeu? Não adianta a gente a gente precisa ser congruente com as nossas sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Congruência é fazer algo que, que tenha sinergia lá na frente com o que você quer alcançar. Você não pode fazer algo hoje que está numa direção totalmente diferente daquilo que você está falando que quer alcançar. Ah, eu quero voltar a pegar a onda. Beleza, já comprou a prancha? Já pegou uma prancha emprestada? Já arrumou um pé de pato? Já Uhum. falou com alguém que você quer voltar a pegar a onda para poder ir junto, para te dar uma força? Entendeu? Então, assim, a gente fez um resgate que isso foi uma coisa que eu pensei muito, sabe? Eu fiz um curso de inteligência emocional em 2017, que foi muito, muito, mas muito bom para a minha vida, que eu entendi que eu precisava fazer isso tudo de novo. Eu precisava voltar a me conectar comigo, com a minha essência. As três frases que ficaram para mim era fazer o que tem a ver com a sua essência, fazer coisas por pessoas sem esperar nada em troca, e a outra é falar para quem quer ouvir. É. Não importa, tem 7 pessoas aqui agora que estão com a gente. São 7 pessoas que importam agora aqui. E tem aquelas que estão entrando, estão saindo, estão passando, estão mandando. Tipo o Leandro. O Leandro está desde o começo. Ele é o cara mais importante para a gente aqui, cara. A Raquel, a Mailinha entrou. Pode entrar e sair, tal. Porque tem outras coisas. A vida, né? A gente tem um monte de coisa que está acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. Nem todos podem estar aqui. Tem gente que vai ver essa live depois, gravada, como eu já assisti da Emanuele, né? Gravado. Então, assim, a gente, a gente precisa perceber se a gente está fazendo o que a gente
a gente está querendo para a gente lá na frente. Eu ouvi, eu estou fazendo um curso de Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é uma sumidade em filosofia, e ele falou uma coisa que, porra, marcou muito. E eu estou pensando sem parar nisso. Que ele fala assim, qual é o passado que você quer para daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos, qual o passado que você quer que tenha? Qual é o legado? Né? Porque a gente a gente está aqui para compartilhar a experiência. Você está compartilhando um monte de experiências de um monte de gente. Você vai fazer isso e vai compilar. Então, essa experiência está sendo trocada, está sendo passada. Se você pegar essa experiência e não trocar, não passar para ninguém adiante, o que adianta? Né? O que adianta você guardar? O que adianta eu vou guardar a minha experiência porque eu vou falar assim, não, porra, eu não vou passar a minha experiência para a Neymara, porque a Neymara tem um instituto e ela é treinadora, ela tem os treinados dela. Não, Neymara, posso dar umas coisas que eu estou vendo aqui do mar, né, que eu acho que a gente pode agregar. Entendeu? Porque por muito tempo eu ficava com isso, cara, não posso compartilhar esse conhecimento, porque esse conhecimento é meu. Se eu passar esse conhecimento para o outro vai pegar o meu conhecimento e vai falar que é dele. Né? Mas é o meu conhecimento, foi o que eu aprendi. É o que eu tenho de melhor, é o meu conhecimento. É o que tem mais rico na minha vida, é meu conhecimento. Depois da minha família. Se eu não trocar, ele vai morrer comigo, cara. Eu não posso, eu não tenho o direito de guardar isso. Eu não tenho o direito de guardar a quantidade de coisa que eu ganhei com 25 anos dando aula de bodyboard. Então eu resolvi compartilhar. Eu resolvi falar, eu resolvi trocar. E foi assim que eu Marcelo, conheci a é muito Valentina. lindo te ouvir falando, porque a gente vai vendo a emoção surgindo desses 25 anos de autoconstrução também, porque o outro ele vai te mostrando quem você é, né? É muito, muito Foram encantador. 25 anos, 30 anos autoconstruindo, depois alguns anos me autodestruindo, depois eu resolvi me construir de novo, né? E, e eu conheci a Valentina assim. A Valentina, eu vi ela pegando umas ondas gigantes em Porto Escondido. Eu falei, cara, essa mulher vai morrer. Ela vai morrer em Porto Escondido. Porque ela tem a vontade, ela tem todo o desejo de pegar aquela onda de Porto Escondido, 10, 12 pés. Pá. E eu falei, cara, essa menina não tá precisando de um conhecimento para não morrer. E aí eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Falei, Valentina, tudo bem? Aqui é Marcelo. Cara, eu tô vendo que você tá pegando umas ondas gigantes. Pô, muito legal. Eu queria te passar umas coisas. Você tá aberta a ouvir? Isso é uma pergunta que eu adoro fazer, assim, para quem é muito fechado, o artista que você falou, pergunta para ele se ele está aberto primeiro. Que aí ele baixa a guarda e ele se abre a ouvir. Porque você fez a pergunta para ele e ele te autorizou a falar, entendeu? Às vezes a gente já também quer sair falando, sem saber se o cara está aberto, se o ouvido dele está assim ou está assim. Está macaquinho. Entendeu? Então a pessoa precisa. Foi assim que aconteceu. Eu cheguei para ela, mandei a mensagem, ela falou que sim. Aí eu comecei a trocar, comecei a mandar algumas dicas para ela. Ela começou a curtir, aplicou, mandou vídeo para mim de volta. E aí começou a desenvolver uma relação online de treinador e treinada. E aí ela começou a falar, pô, eu vou competir o Mundial, tal, eu tô pensando da gente fazer um trabalho profissional, o que você acha? Eu falei, vamos embora. Muito legal. Eu É lindo. adoro isso.
Isso. E estou fazendo com ela, ela está aí, né? Estamos aí na luta aí para ficar entre as. A gente botou como meta ficar entre as 10 melhores, né, do ano. Top E ela 10. está em sétima, mas pode ser ainda ultrapassada, pode Mas, pô, cair. maneiro, hein? Que legal. A gente vai saber tudo agora em Portugal, né? A última. Amanhã ela compete, amanhã as meninas todas entram, Neymar, a Luna, todo mundo entra amanhã. Então, a, a, a coisa eu acho Valentina? que é isso. A gente precisa compartilhar conhecimento, a gente precisa trocar experiência, porque eu posso saber muito de uma coisa, mas tem um monte de coisa que você sabe que eu não sei nada. Tão importante essa troca. Marcelo, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da maturidade. Isso que você está falando, essa generosidade em dividir o seu saber, é maturidade. Mas a gente só alcança ela depois de tomar muita porrada, achar que sabe tudo da vida. E Meu a querido, eu vou gente. ter uma crise de tosse agora aqui. Eu tive que cancelar com você na semana passada porque minha voz estava pifando. E agora, sabe aquela hora que o coisa está aqui? Muita emoção. Desculpa. Eu vou te deixar falando, eu vou ficar calada, tossindo sem. Eu quero, Cara, eu eu tô quero, passando mal eu aqui. quero que eu achei aqui assim. Uh, passando mal. Eu quero que você finalize. E eu vou bebendo água. Mas eu queria te ouvir. Desculpa, olha aqui. Não, Tudo não na tem problema. treva. Tem seu tempo. Eu não estou com pressa. Olha que Água, diferença. eu fico falando com as pessoas aqui. Vai Você lá, é um bebê. gênio. Realmente, porque eu sou a viciada em café, então eu já fico, ai, o tempo tá perdendo. É isso mesmo que você tá falando de presente. Outro dia agora a minha filha está fazendo catecismo, né? E preparando para a primeira comunhão. E aí eu estive na igreja, né? Aí tem uma senhorinha que veio para mim e falou assim para mim: ai, eu queria tanto que a minha neta viesse na igreja, que nem a sua filha, ela é uma fofa, né? Eu falei assim. Aí eu olhei para ela, é mesmo? Por que ela não. Ah, porque a minha filha não gosta muito de igreja, não, sabe, não gosta dessas coisas de igreja. Aí eu olhei para ela e falei, assim, espontaneamente, eu falei para ela assim: o tempo não é nosso, o tempo é dele, é de Deus. O Ai, eu vou tempo, chorar, para. o tempo é de Deus em mim. E falou assim: nossa, caramba, me deu uma felicidade agora, me deu uma paz agora, porque realmente eu falei, cara, não adianta você querer, porque não é o teu tempo, não é o tempo dela, o tempo é dele, é divino. A gente precisa passar por coisas, às vezes, na vida, para poder entender esse tempo. Entendeu? Que às vezes a gente quer que ela aconteça, quer que seja tudo no nosso tempo, na nossa velocidade, na nossa rapidez, né? Mas tem coisas que a gente não comanda, tá tudo comandado assim. E ela todo dia que me encontra na igreja fala assim: nossa, o Senhor me ajudou muito, me deu tanta paz. Eu falei, que bom, né? E eu recebi isso de uma pessoa uma vez. Antes desse curso que eu fiz em 2017, teve um cara, que esse aqui cadê o livro dele? Esse aqui eu vou te falar que é bom pra caramba, pai. Marcelo, vou te dizer, viu? Você me deu uma aula ao vivo. Aqui, ó. Olha o nome desse livro aqui. Ao contrário, não consigo, eu tenho que Ao abrir um contrário, espelho. Não vem com charada pra mim, não. Acabei de quase morrer aqui. seja foda.
Seja foda. Feliz, otimista, determinado e abundante. Ele fala isso. E ele no livro ele fala sobre a mão, que a gente precisa. Esse cara mudou a minha vida, tá? Esse cara estava dando um seminário de venda. Qual o nome Né? dele? Caio Carneiro. Caio Carneiro. Seja foda. É porque tá ao contrário. Eu não tem como. Hum. Isso aqui. Não, tudo bem, já entendemos. Caio Carneiro. Caio Carneiro. Só botar lá, Caio Carneiro, casca grossa, top. Aí, pô, aí eu fui me abrir para ele, né? Na verdade, eu estava pedindo para falar, porque ele falou que queria que a galera compartilhasse experiência e que fizesse perguntas que tivessem a ver com o negócio e que pudessem contribuir para tudo, que ele não ia ficar fazendo slide show e tal. Aí eu logo já queria fazer pergunta. Começou o seminário, eu já levantei o dedo. Eu passei 1h30 levantando o dedo. E eu aprendi a esperar. Se o cara não me chamasse, eu não ia ficar putinho, eu não ia ficar chateadinho e ir embora puto, porque ele não me chamou. Eu ia entender que não era hora de eu ser chamado, porque, de repente, o que eu tinha para falar ali não era importante. Porque eu aprendi a esperar. Eu aprendi a ficar sem álcool. Eu aprendi a ficar sem fumar maconha. Eu tive que entender que eu não podia usar. Então eu comecei a entender que eu precisava esperar. A dizer não para mim. Entendeu? Dizer não para mim. Não era para o outro, não era para a sociedade, não era para ninguém, era para mim. Então, assim, nesse momento, eu começo a me abrir e falo para ele. Não, minto. Um cara atrás de mim, assim, 2 fileiras, 3 fileiras atrás de mim, grita pro Caio Carneiro e fala: seu Caio, porra, o cara tá aqui desde o começo levantando o dedo querendo fazer pergunta. Aí ele fala assim: vou acabar aí. Aí ele vem e aí eu me abro e falo: pô, eu sou muito competidor. Eu sou competitivo, sou muito competitivo. E, pô, fui um dos grandes atletas que o esporte teve, né, do meu esporte. Não tenho vergonha de falar isso, não me acho que eu sou metido por falar isso, porque eu fiz mesmo, botei o nome na pedra, já era, já está escrito, fato. E aí falei que estava tendo muita dificuldade, porque eu não estava conseguindo estar vendo os outros crescerem no negócio e eu não estava crescendo. E que estava me paralisando. Aí ele olhou para mim, chegou perto de mim, botou a mão, tem gravado no Facebook, botou a mão assim no meu casaco, botou a mão no meu peito, assim, parecia que naquela hora ele estava fazendo uma conexão e falou assim, lembro da frase dele, conhecendo pouco da sua história, mas conhecendo um pouco de gente, perdoa. Porque perdoar é lembrar sem sentir dor. Aí, na mesma hora, eu respondi a ele, a mim, né? Porque eu não me perdoava por tudo que eu tinha passado por conta da minha dependência química, do alcoolismo, toda a história que eu desconstruí na minha carreira, né? Eu não me perdoava por aquilo, por não ter sido campeão mundial, por ganhar do Guilherme Tâmega e não ser campeão uma vez mundial. Ele foi 6. Por que eu não podia ser uma? Né? Então eu não me perdoava por causa daquilo. De jeito nenhum. Então, assim, naquela hora ali eu me dei o perdão a mim. Me perdoei. E aí, um monte de gente se emocionou, veio me abraçar, queria pedir para me dar um abraço, porque ele falava assim, vamos, porque eu dei um abração nele, né? Ele falou, pô, aí ele no final da coisa, ele falou, vocês deviam sentir o que é um abraço igual ao do Marcelo. Porque receber esse
abraço, vocês não têm noção. Aí ele falou, vamos lá, todo mundo olha um para o lado do outro e dá um abraço, como se fosse dando um abraço no Marcelo. Aí todo mundo começou a se abraçar. Foi um puta seminário. E aí, depois desse seminário, um cara veio para mim e falou assim, porra, eu faço um curso, eu vou dar um curso. Fez agora, foi em 2017, fez 5 anos agora. E aí, ali ele falou para mim, eu vou dar um curso em setembro e eu quero te dar esse curso. São 3 dias de imersão em inteligência emocional. Ali eu saio com aquelas 3 frases, ali eu começo a construir o Bodyboard Legend, ali eu convido todas as maiores pessoas do esporte para estar num evento que, se fosse de barraca de praia, que fosse. Porque eu sempre queria fazer o maior evento possível, mundial. Mas eu não aprendia que eu tinha que passar pelo processo de fazer um evento de barraca de praia. Até o momento que eu falei, não, eu vou fazer ele independente se ele vai ter o palanque, banheiro químico, toda a estrutura, feira, não sei o quê. Eu tenho ele todo desenhado na minha cabeça. O evento que eu quero fazer um dia, ele já está feito. Ele já está aqui. E eu estou construindo, só que eu aprendi a fazer essa construção. Eu aprendi a dar o passo. Aí fiz o 2º ano do Bodyboard Legend. Aí já botei um palanque, já foi mais bonito, foi mais legal. Agora eu estou planejando o próximo. Na pandemia eu dei uma parada. Aí fiz, em vez de fazer o Bodyboard Legend, fiz o Etapa do Brasileiro. Todo mundo me questionou, mas por que você não fez a etapa da Liga? Que eu sou presidente da Liga. Por que você não fez da Liga e fez da Sebrae? Porque o esporte precisava da Sebrae. O esporte precisava que fosse realizado um bom circuito nacional, pós-pandemia, pós um monte de coisa que aconteceu no nosso esporte. Então, assim, e o Clebinho, que é meu sócio no projeto, ele falou, não, Marcelo, a gente precisa focar primeiro em estruturar a confederação de novo, para depois ir para a Liga, depois de fazer outros projetos. Então, assim, cara, caminhada, né, cara? Caminhada é muito legal. Tem um cara que eu não conhecia, porque ele morreu 1 ano e pouco antes de eu chegar no Centro Vida, que foi o lugar que eu cuidei da minha vida. Né? Que eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido esse lugar. E ele faleceu de infarto e era o cara que era o cabeça do espaço, né, de tratamento de dependência química. Porque depois que eu descobri o álcool, eu parei o álcool, mas a maconha começou a aumentar. Nunca cheirei cocaína na minha vida, nunca usei outra droga. É só a maconha mesmo. Uhum. Cara, aquela Mas que em não tem excesso nada é bom, né? aquela que todo mundo fala que não dá, não dá problema, é só maconha. É mesmo, é só maconha. Nunca cheirei na minha vida. E ele falava que o processo, o resultado vale X. E o processo vale 2x. E aí, eu fui refazendo na minha caminhada e eu fui pensando, né, cara? Eu acho que o resultado vale X, né? X igual a, né? Uhum. Eu acho que o resultado vale X e o processo vale NX. N é quanto você quiser. Se você quiser que esse N vale 10, ele pode ser 10x, ele pode ser 100x, ele pode ser quanto X você quiser. Mas precisa ser congruente com o teu sonho, porra. Não adianta você falar que você quer 10x, 100x, mas você não está fazendo nada para aquele sonho se acontecer. Essa é a dissonância, né? Quando você está produzindo algo que não tem nada a ver com aquilo que você está se propondo. Então, fazer esse ajuste é o fundamental.
o, sei lá, como é que eu vou dar um exemplo bem... eu quero ser campeão mundial de bodyboard. Tu já foi campeão da escolinha? Porque primeiro você precisa ser campeão da escolinha, para depois você ser campeão do estado ou do município, para depois você ser campeão brasileiro. E mesmo que nesse processo você não seja campeão, você está se preparando para esse outro processo que você quer chegar lá. Então, se você não acredita num processo ou quer pular etapas, né? Quer dar aquele jump, você dá o jump, só que aí depois, em algum momento, você cai num abismo que pode ter em algum momento que você não estava estruturado para chegar naquele lugar lá, que teve um momento onde você se frustrou e não conseguiu lidar com aquela frustração de não ter alcançado o teu objetivo. Então, assim, acaba que a gente foge um pouco, mas não é fugir assim, sabe? Eu acho que é muito melhor falar desse, porque assim, a Neymara que eu conheci na Ponta da Fruta, que era pequena notável, hoje ela é Neymáquina. Mas se ela não fosse a pequena notável, se ela não fosse na Ponta da Fruta treinar, se ela não fosse nadar todo dia, se ela não fosse ouvir o gordinho, acordar cedo, ir de novo. Se ela não tivesse perdido um monte de campeonato. Sabe, a Neymara, isso é uma história que poucos sabem também. A Neymara, ela treinava com o gordinho, treina com o gordinho, né? E ela veio passar uns tempos no Rio de Janeiro e treinar comigo. E quando ela veio treinar comigo, ela veio já, eu lembro desse dia, assim, na beira da praia, o mar estava gigante. Na Barra da Tijuca, é grande, é difícil pra caramba. Né? Eu falei, vamos, tá pronta para água? Aí ela falou assim, pô, Marcelo, mas vou treinar nesse mar? Aí eu falei, é. Aí, mas antes eu quero conversar com você. É. E aí eu comecei a conversar com ela, achei que... ela, em algum momento, ela machucou o ombro. E eu estava estudando educação física. Ei, Ao vivo. oi, princesa. Bem, eu tô numa live, tá? Desculpa, eu vou pegar rapidinho. Corta. Desculpa, mãe. É a nossa protagonista. Olha a futura geração aí. Foi ótimo. E ela já veio bater na porta umas 3 vezes. Ela não abria e não abria. Eu tinha botado as pranchas. Mas você estava falando que você conversou com a Neymar antes de entrar nesse mar Não, cabuloso. conversei aí, aí eu acabei conversando mais com ela, né? E, e, e acabei pedindo para ela para entrar mesmo, porque eu falei para ela, Neymar, se você chegar lá em Portugal, que foi em Portugal, né? Que ela estava indo para lá. Se você chegar lá em Portugal e o mar estiver desse jeito, você tiver treinado, quem é que vai ganhar? E não deu outra, o mar estava difícil, ela ganhou o campeonato em Portugal e depois daquele ano ela foi campeã. Mas ela machucou o ombro antes disso. Obrigado, Xande, por ter lembrado. Ela machucou o ombro depois desse dia que ela treinou, tal. Ela teve algum problema no ombro e eu estava estudando educação física, estava começando a terminar minha graduação. E aí eu fui levar ela para a piscina do condomínio de onde eu morava e eu não tinha nada, né? Aí eu lembro muito bem desse dia. Isso faz parte da história do esporte capixaba. Porque
ela tinha um problema no ombro, mas o problema maior dela estava aqui, ó. E enquanto eu tratava do ombro dela, eu levei na piscina, não tinha equipamento. O que eu fazia? Bota a mão dentro do pé de pato e usava de resistência na água para fazer os movimentos, para fazer recuperação ligamentar, que ela estava com problema no manguito. E aí, nesse dia, depois desse tratamento de hidroterapia que eu fazia com ela veio conversar comigo e ela estava num momento um pouco bem difícil. E ela falou: Marcelo, eu estou cansada. Estou cansada de ser promessa. Eu já tenho 6 vice-campeonatos mundiais. Eu estou cansado disso. Sempre, Neymar vai ser, ela falando assim, né, com muita ênfase, que a Neymar vai ser campeã do mundo, que a Neymar, eu já tenho 6 vice-campeonatos. Eu acho que eu não. Aí ela, não sei o que ela falou, mas acho que eu vou desistir, tipo assim, alguma coisa assim parecida. Aí eu lembro que eu falei para ela, eu lembro dessa frase, marcou muito para mim. Pode ser que ela não lembre, mas eu lembro. Eu falei: e aí, já está pronta para botar um terninho e ir trabalhar no centro da cidade? Porque se você não for ser atleta, você vai ter que fazer outra coisa, né? E aí eu acho que aquilo ali foi, de repente, deu um estalinho nela. Mas eram momentos de altos e baixos que qualquer pessoa, ser humano, vive. Não importa se é atleta, se é no trabalho, se é na vida conjugal, se é na vida solitária, se é na vida, não importa qual seja. A gente vai viver em uma... Vai ter momentos felizes, alegres, vai ter momentos tristes, vai ter momentos que nada acontece, vai ter momentos que várias coisas acontecem. A gente precisa aprender a lidar com esses momentos e saber que o tempo é dele, né? E esse momento foi um momento muito importante. Eu lembro dela ligando para mim de Portugal. Ganhei! Ganhei! Aí eram os dois gritando no telefone, cara, muito engraçado. Ninguém falava nada, só É muito lindo isso que gritava. você está contando, porque não é o troféu, né? São aquelas ondas que foram furadas, foi aquele ombro que foi superado, foi aquele medo que foi afundado, né? Então é tudo isso. Vice-campeonatos, que perdeu Pô, para ela, que perdeu para Soraya, que perdeu para Carlinha, que perdeu para um monte delas. Foi construindo essa multicampeã da vida. nossa, genial. Escuta, eu vou ter que terminar com você, porque eu vou encontrar com a Fernanda Rosa daqui a pouco, mas eu quero parar tudo aqui, Marcelo. O seguinte, eu estou chocada com a aula que você deu com a questão do tempo para mim. Porque o filme é sobre o tempo. Na verdade, a primavera sucede o inverno, ela vai mostrar o tempo dessa conversa que a gente teve, que não é que foi, ele continua sendo, essa coisa toda. E a Você, gente está exatamente nesse momento, né? você tem que ver o roteiro. Eu preciso que Está no você é inverno meu consultor. caindo e começando a primavera. É isso. A gente sabe que. E foi engraçado que esse papo de fazer o filme começou na primavera do ano passado. Uhum. Então é isso que você está falando, cara. A sementinha ela vai indo, e daqui a um ano a gente vai estar falando do segundo filme. Porque eu acho que tem um gênero aí. O bodyboarding, ele assim, não tem um cinema no ar que conta um jeito de viver, os gangues e tal. A gente tem que ter um gênero que conte o estilo de vida do bodyboarding. Então, coisas acontecem entre campeonatos e outros. Vamos construir isso aí, semente por semente. História, tem muita. Eu tenho aqui, cara, eu tenho, eu tenho aqui, ó, o Leandro falou ali, eu vi que ele falou que ele está fazendo a parte dele. Ali, ó, naquelas caixinhas ali, naquele fundo ali, tem muita história ali. Tem mais de 2.500 slides, tem revistas, tem foto. O Leandro já viu, mostrei para ele uma vez.
E quer ajudar ele. Você é um monstro, Leandro. Obrigado por Nossa, tem resgatar muita toda essa informação. história. Tem É, muita eu coisa. tenho aqui um monte de coisa, cara. Se eu só com essa cartinha, tá? Porque essa achei agora, eu falei, vou pegar uma foto. Eu falei, pô, não vou botar uma foto, deu com a Vivi. Vivi, adoro a Emma, adoro a tia Ângela. E aí tá escrito assim, Marcelo, você não precisa viajar 1000 milhas para sentir as alegrias do bodyboard. Elas praias. Basta você fazer amigos e surfar com eles. Porque os amigos que você faz são os melhores presentes que o surf pode te dar. Te adoramos. Ângela, Emanuele, Tatá, Bruno, Humberto, Viviane. Te amo muito. E Leca. Estão assinados aqui. Eu tenho guardado essa cartinha. Cara, é muito especial isso. Pô, Marcelo, eu tô muito encantada por você. Eu quero sua biografia, eu quero Essa é a fazer um filme história sobre você. sabe? Entendeu? Encantador, muito bom te ouvir. Você sabe do que você está falando, cara. E essa pegada aí do tempo, eu preciso de você dando uma olhada nesse roteiro para a gente traduzir isso aí. Você é lindo, Vambora. você é absurdamente lindo. Tô fã, sabe? Encantada. Muito obrigada. Adorei, foi Você ótimo. vai. Gente, essa live é histórica. Caraca, você, guria, você é especial, viu? Ó, Nós somos, a gente vai falar com a Fernanda Rosa agora. todos somos especiais. Basta a gente acreditar nisso. Beijo. Mas é muito lindo como você produz o mundo, viu? Ó, obrigada. Eu vou salvar a gente agora. Daqui a 10 minutinhos eu volto com a Fernanda. Esse negócio de calma, tem o tempo. O O tempo tempo não é é nosso, dele. é dele, é dele. Menino, você vai ficar aqui no meu ouvido, ó, porque eu sou. Vamos tomar um café aqui, vamos embora. Lindo, lindo. Beijo, beijo, Amor, todo tá? mundo. Berias, Valeu. Leandro, uma galera aí, cara. Gabriela, Castro. Também estamos agitando aí de fazer um monte de coisa. Beijo, querida. Beijo para todo Olha aí, mundo. a Fernanda está adorando te assistir. Agora a gente vai colocar a Fernanda aqui. Super obrigada, Marcelo, A pra Raquel, vida, a cara. Raquel também, a Raquel ficou aí. Raquel, obrigado por você ter construído esse legado aí. Isso aí tem culpa sua. Pode ter certeza que esse legado feminino do Espírito Santo tem a tua mão. Beijo. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Vamos com tudo. Tem muita coisa aí pelo caminho. Presente! É de 10 anos, só passaram 5. Faltam mais 5 anos. Vamos nessa. Ó, presentaço, cara. Valeuzão. Rumo às Beijo. Olimpíadas. Valeu. Beijo. Tchau.